O capítulo de hoje também é um bocadinho mais breve e, portanto, ganhamos esse tempo com esta perda. Vamos invocar o Espírito Santo para que o Senhor nos ajude a tirar o maior partido possível deste dom que o Papa Francisco nos fez. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acenderam-nos o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruís os corações dos vossos fiéis, com os luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e saibamos gozar sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, sede da sabedoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gostava de vos dizer, a começar, que hoje, escutando o Papa Francisco no discurso que ele fez à Assembleia Geral do Movimento dos Focolares, com a apresentação da nova Presidente, ele retomou tantas coisas interessantíssimas daquilo que é verdadeiramente o conteúdo deste capítulo 6º, que se intitula Diálogo e Amizade Social. Provavelmente de todos os capítulos e da lição que preparei, talvez seja este um dos que mais cito em alguns campos, integralmente até mesmo números do capítulo 6º, porque é expressamente, digamos assim, a meu entender, e por aquilo que conheço do magistério do Papa Francisco, o seu genuíno pensamento, fruto da sua experiência, fruto do seu magistério como bispo, fruto de toda a aprendizagem que ele fez na sua formação e na sua experiência pastoral. De facto, o Papa fala numa perspectiva de antropologia, por um lado, mas por outro lado também numa perspectiva muito pastoral e, sobretudo, muito espiritual. Este capítulo 6º, intitulado Diálogo e Amizade Social, é de facto, talvez, de todos os capítulos da encíclica, aquele que mais pistas de orientação e recomendações que o Papa dá exatamente para o nosso agir, para o nosso viver, pôr em prática a Fratelli Tutti. O Papa começa este capítulo com uma justificação da indiscutível importância do diálogo, a qualquer nível que o entendamos ou que o pratiquemos. E eu começo por citar exatamente aquela breve introdução que ele faz ao capítulo, na qual diz o seguinte, e passo a citar: aproximar-se, expressar-se, ouvir-se, olhar-se, conhecer-se, esforçar-se por entender-se, procurar pontos de contacto, tudo isto, diz o Papa, se resume no verbo dialogar. Quer dizer, dialogar é tudo isto. Para nos encontrar e ajudar mutuamente, precisamos de dialogar. Não é necessário dizer para que serve o diálogo. É suficiente pensar como seria o mundo sem o diálogo paciente de tantas pessoas generosas que mantiveram, exatamente através do diálogo, unidas famílias e comunidades. O diálogo perseverante e corajoso não faz notícia como as desavenças e os conflitos. E nós sabemos bem, a crónica é normalmente crónica negra e não crónica positiva. E contudo, diz o Papa ainda, de forma discreta, mas muito mais do que possamos notar, ajuda o mundo a viver melhor. Este é o grande fruto, ao fim e ao cabo, do diálogo. E agora passamos ao primeiro onde o Papa ainda, de alguma maneira, esclarece conceitos
e vai preparando o terreno dos nossos corações para depois nos poder anunciar aquelas que são as traves mestras do diálogo e da amizade social. O primeiro subcapítulo intitula-se O Diálogo Social para uma Nova Cultura. Compreendem já com certeza que a cultura de que ele vai falar é exatamente a cultura do encontro que tem por base esta capacidade de dialogar. Então, na linha da introdução já feita, o Papa Francisco, querendo apresentar um exemplo concreto da importância do diálogo, cita um seu discurso durante a sua primeira viagem ao Brasil, ainda no ano de 2013. E diz o Papa nessa ocasião: entre a indiferença egoísta e o protesto violento, cenários do mundo atual, há uma opção sempre possível: o diálogo. O diálogo entre as gerações, o diálogo no povo, porque todos somos povo, a capacidade de dar e receber, permanecendo abertos à verdade. Um país, e agora referia-se certamente ao Brasil, um país cresce quando dialogam de modo construtivo as suas diversas riquezas culturais. A cultura popular, a cultura universitária, a cultura juvenil, a cultura artística e a cultura tecnológica, a cultura económica e a cultura da família. E, finalmente, a cultura dos meios de comunicação. Até aqui o Papa. Todavia, digo, sem deixar de chamar a atenção para algumas formas que se creem diálogo sem o serem, e também conhecemos muito disto, ele dá um outro exemplo no qual sugere exatamente estas tentativas de chamar diálogo àquilo que o não é. Passo a citar. Uma troca febril de opiniões nas redes sociais, muitas vezes pilotada por uma informação mediática nem sempre fiável, portanto, e já estamos a perceber estes mecanismos, diz o Papa, tais exemplos não passam de monólogos que avançam em paralelo, talvez impondo-se à atenção dos outros pelo seu tom alto e agressivo. Mas os monólogos não empenham a ninguém, não comprometem a ninguém, a ponto de os seus conteúdos aparecerem, não raro, oportunistas e contraditórios. Todos nós conhecemos isto muitíssimo bem. E, na mesma linha ainda do que acabou de dizer, acrescenta, e volto a citar o Papa, a difusão altissonante de factos e reivindicações nos média, na realidade, o que faz muitas vezes é obstruir as possibilidades do diálogo, pois permite a cada um manter intactas e sem variantes as próprias ideias, interesses e opções, desculpando-se com os erros alheios. É uma arte, digo eu. O pior, continua o Papa, é que esta linguagem habitual no contexto mediático de uma campanha política generalizou-se de tal maneira que a usam diariamente todos. Com frequência, o debate é manipulado por determinados interesses, detentores de maior poder, que procuram desonestamente inclinar a opinião pública a seu favor. Estamos habituados a ver isto tantas vezes na televisão. E a concluir, o Papa diz, às vezes é justificado este comportamento ou desculpado quando a sua dinâmica corresponde aos próprios interesses económicos ou ideológicos.
mas mais cedo ou mais tarde volta-se contra esses mesmos interesses. Já o vimos muitas vezes acontecer nas próprias estruturas políticas e económicas. E por isso digo, e para que fique claro, os resultados destas enganosas formas de suposto diálogo estão à vista de todos nós, os frutos, como aliás o Papa refere também. E volto a citar, e agora a partir daqui pus no texto que estou a seguir, sublinhado a negrito, algumas expressões, porque me parecem ser aquelas que o Papa quer verdadeiramente destacar. Cito de novo o Papa. A falta de diálogo supõe que ninguém, nos diferentes setores, e agora reparem nisto, está preocupado com o bem comum. Esta é uma ideia central. Enquanto não tivermos em vista o bem comum, dificilmente nos conseguimos entender ou nos conseguimos respeitar. Mas, continua o Papa, com obter as vantagens que o poder lhes proporciona, ou, na melhor das hipóteses, com impor o seu próprio modo de pensar. Portanto, não vigora como seria desejável o bem comum, mas as vantagens de alguns apenas. Neste sentido, o Papa usa uma expressão que eu acho muitíssimo bonita e vou citar de novo. Ele começa dizendo, e eu sublinhei, os heróis do futuro serão aqueles que, e retomo mais adiante, decidam sustentar respeitosamente uma palavra densa de verdade. Queira Deus que estes heróis se estejam gerando silenciosamente no coração da nossa sociedade. Estão a perceber, o Papa considera heroicidade ser capaz de quebrar esta lógica morbosa e ultrapassar as conveniências sociais para sustentar respeitosamente uma palavra que, no fundo, se alimente da verdade. É neste sentido que o Papa incentiva com o próximo subcapítulo todos a construirmos o diálogo e a amizade social juntos. A partir de agora, o Papa Francisco propõe aquilo a que eu chamo e sublinho uma forma autêntica de dialogar e de construir juntos em vista do bem comum. É aí que o Papa quer chegar e lá chegaremos através daquilo a que já referi, a cultura do encontro. Volto a citar o Papa. O diálogo social autêntico pressupõe a capacidade de respeitar o ponto de vista do outro, aceitando como possível que contenha convicções ou interesses legítimos, portanto, respeitando a diversidade. A partir da própria identidade, o outro tem algo para dar e é desejável que aprofunde e exponha a sua posição para que o debate público seja ainda mais completo. Portanto, o que é que estamos aqui a perceber que o Papa nos quer dizer? Quando as identidades pessoais, naturalmente, são respeitadas e nos ouvimos uns aos outros, é mais fácil chegar ao verdadeiro espírito do diálogo. Com efeito, e o Papa continua e diz, num verdadeiro espírito de diálogo, nutre-se a capacidade de entender o sentido daquilo que o outro diz e faz, embora não se possa assumi-lo como uma convicção própria. Ou seja, mesmo que eu possa discordar em termos de pensamento, tenho o dever perante o outro, na perspectiva do diálogo e da amizade social, de o ouvir até ao fim. Mas nós sabemos como é que é muitas vezes o diálogo. Ainda o outro não acabou de dizer tudo o que tem para dizer, já nós interrompemos
e já estamos a cavalgar em cima do que o outro disse, desrespeitando-o e querendo afirmar sobre o outro a minha própria ideia. Neste sentido, o Papa continua e diz: deste modo, não é possível ser sincero sem dissimular o que acreditamos, nem deixar de dialogar, mas é preciso procurar pontos de contacto e, sobretudo, trabalhar e lutar juntos. Portanto, o Papa quer chegar aqui. E agora é ainda uma sua afirmação que eu sublinhei: as diferenças são criativas, criam tensão, precisamente por serem criativas, e na resolução de uma tensão está o progresso da humanidade. Esta é uma ideia que o Papa desenvolveu esta manhã no discurso que fez à Assembleia da Obra de Maria. Um dos 3 pontos que ele abordou foi exatamente o das crises, e disse mesmo no plural intencionalmente, porque nós não vivemos apenas uma crise, a crise pandémica, nós vivemos muitas crises. Mas ele fez questão de afirmar que as crises são oportunidades, são possibilidades. E, portanto, quando conseguimos resolver as diferenças que cada um de nós tem, através da resolução da tensão, a humanidade progride. Neste sentido, o Papa Francisco sugere como construir e aprofundar o diálogo social e cultural. Já percebemos que esta é a meta onde ele quer chegar, dar-nos as pistas que nos permitam construir e aprofundar o diálogo social e cultural. Volto a citar o Papa, que diz: atualmente há a convicção de que, para além dos progressos científicos especializados, é necessária a comunicação interdisciplinar, e é justificável, uma vez que a realidade é uma só, embora possa ser abordada sob distintas perspectivas e com diferentes metodologias. Na verdade, um investigador que avança frutuosamente na sua análise, mas está de igual modo disposto, e sublinho a negrito, a reconhecer outras dimensões da realidade que investiga, para além da sua e das conclusões a que já chegou, graças ao trabalho dessas outras ciências e conhecimento, o investigador abre-se para conhecer a realidade de maneira mais íntegra e plena. Até aqui são palavras do Papa. E dá outros exemplos de meios modernos de dialogar, todavia alertando para os riscos que se podem encontrar. E o Papa dá alguns exemplos breves. E cito: os mass media podem ajudar a sentir-nos mais próximos uns dos outros, a fazer-nos perceber um renovado sentido de unidade da família humana que impele à solidariedade e a um compromisso sério para uma vida digna, mais digna. Até aqui o Papa está a iluminar os aspectos positivos. Mas agora acrescenta, e continua a citá-lo: mas é necessário verificar continuamente que as formas atuais de comunicação nos orientam efetivamente para o encontro generoso, se esta é que é a finalidade, e a busca sincera da verdade íntegra, o serviço, a aproximação dos últimos e o compromisso de construir o bem comum. Continua o Papa: ao mesmo tempo, como indicaram os bispos da Austrália, e eles dizem esta expressão que eu sublinhei a negrito, não devemos aceitar um mundo digital projetado para explorar as fraquezas e tirar fora de cada um
o pior das pessoas. Portanto, tudo bem no que dissemos antes, desde que os meios de comunicação não nos instrumentalizem para explorar as fraquezas da condição humana e tirar delas mesmas as coisas que são não o melhor, mas o pior. E nós sabemos e conhecemos como tudo isto acontece, infelizmente. Então, a caminho exatamente da meta que ele se propõe a alcançar, introduz um novo elemento e que é um instrumento indispensável. O próximo subcapítulo intitula-se A Base dos Consensos. A este ponto, naturalmente, o Papa Francisco considera importante uma base de consensos sem cair, no entanto, no relativismo. E aqui o Papa agora alerta-nos exatamente para este risco do relativismo. E citando, ele diz: o relativismo não é a solução. Ou seja, cair num absolutismo relativista é ignorar e destruir tantos outros. Sob o véu de uma presumível tolerância, continua o Papa, acaba-se por facilitar que os valores morais sejam interpretados pelos poderosos segundo as conveniências da hora. E nós estamos a assistir em Portugal, num passado recentíssimo, exatamente a defesa destes interesses de última hora, com a lei da eutanásia, por exemplo. Se, em última análise, não há verdades objetivas, nem princípios estáveis, fora da satisfação das aspirações próprias e das necessidades imediatas, que muitas vezes estes são os jogos políticos, e que certamente vamos assistir muito em breve a esta mesma realidade com a história de se a lei vai ser mandada ou não para o Tribunal Constitucional. O que acontece e que o Papa sublinha é isto: não podemos pensar que os programas políticos ou a força da lei sejam suficientes quando é a cultura, as bases da condição humana, que se corrompe, deixando de reconhecer qualquer verdade objetiva ou quaisquer princípios universalmente válidos. E se a vida não é o princípio mais válido de todos, eu não sei qual será. As leis só se poderão entender, neste caso, e como a lei da eutanásia, como imposições arbitrárias e obstáculos a evitar. E por isso uma sociedade tem o direito de contestar decisões desta natureza por parte dos políticos que corrompem a nossa cultura cristã. E, sobretudo, o respeito pela vida, que é absolutamente inviolável e está consagrado na Constituição. E o Papa Francisco continua lançando as bases indispensáveis para a construção dos consensos, como ele nos pedia. E volto a citá-lo. Para que uma sociedade tenha futuro, é preciso ter maturado um vivo respeito pela verdade da dignidade humana. Parece que este capítulo foi escrito exatamente para comentar o disparate da lei da eutanásia. E é a esta verdade da dignidade humana que o Papa diz, à qual nos submetemos. Então, abster-se-á de matar alguém, não apenas para, que é o que acontece, abster-se-á de matar alguém, não apenas para evitar o desprezo social e o peso da lei, neste caso da Constituição, mas, ao invés disso, por convicção, diz o Papa. É uma verdade irrenunciável que reconhecemos com a razão e aceitamos com a consciência. Uma sociedade é nobre e respeitável, diz o Papa,
nomeadamente porque cultiva a busca da verdade. E, sobretudo, é respeitável pelo seu apego às verdades fundamentais. Esperemos que a sociedade portuguesa se mantenha apegada às verdades fundamentais e adquira nobreza e respeitabilidade. O que chamamos verdade não é só a comunicação de factos operada pelo jornalismo, é que às vezes vendem-nos por verdade mentiras descaradas. É, antes de mais nada, a busca dos fundamentos mais sólidos que estão na base das nossas opções e também das nossas leis. Isto implica aceitar que a inteligência humana pode ir além das conveniências do momento atual e captar algumas verdades que não mudam, que eram verdade antes de nós e sempre o serão. Que a grande lição que o Papa nos acaba de dar para iluminar as nossas consciências e para exercermos o direito à indignação e à capacidade de protestar contra a violação que os políticos fazem das nossas consciências e das nossas convicções. Sendo assim, o Papa Francisco conclui interrogando-se, e volto a citar o Papa: caso contrário, se procedêssemos como acabamos de escrever, não poderia porventura suceder que os direitos humanos fundamentais, hoje considerados invioláveis, acabassem negados pelos poderosos de turno, depois de terem obtido o consenso, como eles lhe chamam, maioria absoluta na Assembleia, de uma população adormecida e amedrontada? Não é aquilo que se passa neste momento em Portugal, às portas daqui a pouco de uma ditadura? Não será, continua o Papa, este individualismo de que somos nós os primeiros atores, muitas vezes, não será, diz o Papa, este individualismo indiferente e desalmado em que caímos, resultado também da preguiça de buscar os valores mais altos que estão para além das necessidades momentâneas? Creio que o Papa nos está a ajudar a fazer um grande exame de consciência. E agora o Papa continua, e eu sublinhei esta longa frase daquilo que ele diz, e cito: diante das normas morais que proíbem o mal intrínseco, e matar é mal intrínseco, não existem privilégios ou exceções para ninguém. Não há privilégios para o Bloco de Esquerda nem para os seus amigos comparáveis. Não existem privilégios ou exceções para ninguém. Sublinhei de propósito estas duras palavras do Papa. Mas ele continua nesta linha e diz: ser o dono do mundo ou o último miserável sob a face da terra, e cada vez vemos mais estes extremos, não faz diferença alguma. E agora volto a sublinhar a última frase importantíssima do Papa: perante as exigências morais, todos somos absolutamente iguais. Portanto, não há fundamento de nenhuma espécie para que possa ser publicada uma lei como a que está prevista e em fase de aprovação. Precisamos de pedir o Espírito Santo ao Presidente da República para que tome a atitude correta e que represente verdadeiramente o sentir e o pensar de uma tradição e de um povo. E o Papa Francisco volta ainda ao risco do relativismo. Se isto não é relativismo, não sei o que é relativismo. Diz o Papa: um fenómeno atual que nos está a arrastar para uma lógica perversa e vazia, e agora sublinho outra vez, e reparem nisto que o Papa diz, é a assimilação da ética e da política à física. Ou seja, reduzimos os valores morais e espirituais
aos valores físicos. Não existem o bem e o mal em si mesmos. Conhecemos tantos que pensam desta maneira, mas apenas um cálculo de vantagens e desvantagens. Mas não é verdade. O deslocamento da razão moral traz como consequência que o direito não se pode referir a uma concepção fundamental de justiça, mas torna-se um espelho das ideias dominantes. Ou seja, querem fazer-nos passar por direito a pedir que o matem, direito a pedir que coopere no seu suicídio, direito a pedir num crime que não tem razão de ser, torna-se, ao fim e ao cabo, espelho do país que somos, talvez, ou das ideias dominantes, como diz o Papa, ou das ideologias que estão ao serviço da destruição das nossas raízes. Então, o Papa agora associa o célebre consenso que domina hoje tanto na dimensão das escolhas dos políticos como a outra realidade à qual eles prestam pouca atenção, a verdade. O subcapítulo intitula-se O Consenso e a Verdade. E o Papa Francisco, digo, volta a propor a construção de um diálogo assente na verdade com maiúscula. Volto a citar, e este é um dos textos longos do Papa que eu cito pela beleza e pela coragem que exprime. Numa sociedade pluralista, o diálogo é o caminho mais adequado para se chegar a reconhecer aquilo que sempre deve ser afirmado e respeitado e que ultrapassa o consenso ocasional ou interesseiro. Falamos de um diálogo que precisa de ser enriquecido e iluminado por razões, por argumentos racionais, por uma variedade de perspectivas, por contribuições de diversos conhecimentos e pontos de vista, e que não exclui a convicção de que é possível chegar a algumas verdades fundamentais que devem e deverão ser sempre defendidas. Há verdades que nunca podem ser abandonadas. Aceitar que há alguns valores permanentes, embora nem sempre seja fácil reconhecê-los, confere solidez e estabilidade a uma ética social. É sempre o Papa. Mesmo quando os reconhecemos e assumimos através do diálogo e do consenso, vemos que estes valores basilares estão para além de qualquer consenso facilitista, digo eu. Reconhecemos-los, esses valores, como valores transcendentes aos nossos contextos e, por essa mesma razão, diz o Papa, nunca negociáveis. É um texto maravilhoso este do Papa. Eu continuo dizendo, e assim, o Papa Francisco preparou o terreno e chega onde pretende para fundamentar o diálogo, pondo naturalmente em confronto a visão da fé como ele já vem mostrando e as ideologias dominantes. E agora volto a sublinhar a negrito o pensamento do Papa com uma frase que é verdadeiramente espetacular. Diz o Papa: se algo permanece sempre conveniente para o bom funcionamento da sociedade, é uma interrogação. Não será porque atrás disso há uma verdade perene que a inteligência pode captar? O Papa está-nos a chamar à razão e àquilo que são as convicções profundas do ser humano. Na própria realidade, continua o Papa, a realidade do ser humano e da sociedade, na sua natureza íntima, há uma série de estruturas basilares que sustentam o seu desenvolvimento e sobrevivência.
Daí derivam certas exigências que podem ser descobertas através do diálogo, embora não sejam construídas em sentido estrito pelo consenso. Ou seja, não são valores, não são sentimentos, não são tudo aquilo que ao fim e ao cabo pode sustentar este respeito pela dignidade humana, mas não é mero consenso, nem isto se obtém através do consenso. Por isso, e agora volto a sublinhar a negrito coisas que me parecem espetaculares. O ser humano possui a mesma dignidade inviolável em todo e qualquer período da história. Não foi a história que lhe o deu, é a própria natureza e dignidade humana que lhe o concede gratuitamente. E por isso, ninguém pode sentir-se autorizado, pelas circunstâncias do momento, como dizia, a negar esta convicção, nem a agir em sentido contrário. Reparem, o ser humano possui a mesma dignidade inviolável em todo e qualquer período da história. E ninguém pode sentir-se autorizado a negar esta convicção, nem a agir em sentido contrário. Assim, e esta é uma afirmação com que o Papa conclui, a inteligência pode prescrutar qualquer inteligência humana a realidade das coisas através da reflexão, da experiência e do diálogo, para reconhecer nessa realidade que a transcende a base de certas exigências morais e universais. Permitam que vos diga, creio que o nosso tempo está extraordinariamente carente desta capacidade de reconhecer na realidade que nos transcende a base destas exigências morais universais que queremos defender e proteger. E o Papa faz agora uma comparação que me parece extraordinariamente interessante. Ouçam este próximo período em que volta a transcrever o Papa. Diz ele, aos agnósticos, este fundamento que acabamos de tratar naturalmente, poder-lhes aparecer como suficiente para conferir aos princípios éticos basilares e não negociáveis uma validade universal. Quantos agnósticos aceitam efetivamente estes princípios éticos basilares e não negociáveis e lhe reconhecem uma validade universal. De tal forma firme e estável que consiga impedir novas catástrofes. E agora o Papa, sem ser em contraposição, mas para dizer como se podem encontrar na mesma experiência prática agnósticos e crentes, ele diz, para os crentes, a natureza humana, fonte de princípios éticos, foi criada por Deus, que em última análise confere um fundamento sólido a estes princípios. Esta, ao fim e ao cabo, é a nossa fé. Mas atenção, isto não estabelece um fixismo ético, ou seja, nós evoluímos na compreensão destes mesmos princípios e também não abre a estrada à imposição de um sistema moral que possa subjugar em vez de libertar, uma vez que os princípios morais fundamentais e universalmente válidos, é a opinião do Papa, podem dar lugar a várias normativas práticas. Ou seja, não temos que aplicar os princípios morais à letra, temos é que criar normativas práticas que reflitam esses princípios morais fundamentais. Por isso, diz o Papa, fica sempre um espaço para o diálogo. Creio que o Papa agora já se sente perfeitamente à vontade e então diz, no próximo subcapítulo, uma nova cultura.
Vamos ver o que é que o Papa entende por esta nova cultura. A partir daqui, quer dizer, a este ponto do capítulo 6, e feita a leitura sociológica da realidade em confronto com os princípios morais universalmente aceites e que têm a sua origem precisamente na dignidade humana e na natureza humana criada por Deus, o Papa Francisco pode apresentar os reais fundamentos de um verdadeiro diálogo e de uma autêntica amizade social. E agora é onde o Papa se expande, voltando à sua teologia do encontro e à cultura do encontro e às imagens do poliedro e de tudo aquilo que, aliás, nós já lhe conhecemos. Diz o Papa: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Mas nós sabemos que já várias vezes o Papa Francisco nos convidou a fazer crescer uma cultura do encontro que supera as dialéticas que colocam um contra o outro. Há 2 dias o Papa disse, exatamente no dia 4, celebrando o Dia da Fraternidade Humana, que ou somos irmãos ou somos inimigos. Ou seja, não há outra via alternativa para a paz senão sermos verdadeiramente irmãos. E isso requer uma cultura do encontro. Digo eu, é um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro, a linguagem do Papa, que tem muitas faces, muitos lados, mas onde todos compõem uma unidade rica de matizes. E agora volto a citar o Papa, e conhecemos esta lei do seu pensamento, porque o todo é superior às partes. E agora sublinho esta expressão que nos ajuda a perceber o que é que significa para o Papa este poliedro no contexto da cultura do encontro. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente. Embora isso envolva discussões e desconfianças. Como dizia, citando o Papa esta manhã, as crises não são negativas. As crises trazem consigo tensões e sofrimentos, mas são sempre oportunidades e fatores de crescimento. Volto a citar o Papa. Na realidade de todos se pode aprender, ou melhor, na realidade de todos se pode aprender alguma coisa. Oxalá acreditássemos todos nisto. Disse o Papa: ninguém é inútil, ninguém é supérfluo. Isto implica incluir as periferias. Quem vive nelas tem outro ponto de vista, vê aspectos da realidade que não se descobrem a partir dos centros de poder onde se tomam as decisões mais determinantes. E não pensem que o Papa diz isto apenas para os políticos. O Papa já disse isto e começou por dizer isto exatamente à Cúria Romana. E o exemplo de que ele acredita que é assim é que efetivamente não perde ocasião para fazer perceber que não são os centros de poder os que têm toda a luz para decidir e que tomam as decisões mais determinantes. Mas muitas vezes é dando a palavra às periferias que encontramos a resposta. E então, agora, naturalmente, o Papa fala expressamente da cultura do encontro. Próximo subcapítulo intitula-se O Encontro Feito Cultura, ou seja, cultura do encontro, é isto que quer dizer. E agora digo eu a introduzir, o Papa Francisco procura explicar e promover mais uma vez este conceito que ele próprio cunhou, é ele o autor desta expressão, de cultura do encontro. Cito de novo o Papa e sublinha negrito:
A palavra cultura indica algo que penetrou no povo, nas suas convicções mais profundas e no seu estilo de vida. Com esta coragem, o Papa faz-me sentir que estamos ainda muito longe de ter uma verdadeira cultura do encontro. Quando falamos, continua o Papa, de uma cultura no povo, trata-se de algo mais do que uma ideia ou uma abstração. Volto a sublinhar a negrito. Diz ele, inclui as aspirações, o entusiasmo e, em última análise, um modo de viver que caracteriza aquele grupo humano. Se o grupo humano sabe viver desta maneira, vive segundo uma cultura do encontro. Assim, falar da cultura do encontro, volto a sublinhar, mas são palavras do Papa, significa que nos apaixona como povo, querer encontrar-nos, procurar pontos de contacto, lançar pontes, projetar algo que envolva a todos. Estas é que são as bases de uma verdadeira cultura do encontro. O Papa hoje voltou a recordá-las precisamente no discurso que fez à Assembleia. Isto tornou-se uma aspiração e um estilo de vida. Pergunto, é já também para nós um estilo de vida? E termino esta citação do Papa de novo sublinhando a negrito. O sujeito desta cultura é o povo. Neste caso, pensemos, é o povo de Deus. Não um setor da sociedade que tenta manter tranquilo o resto, com recursos profissionais e mediáticos. Não é malabarismo, não é ilusionismo, como às vezes dizemos dos nossos políticos. E o Papa Francisco esclarece ainda melhor como fazer. E volto a citá-lo, a paz social é laboriosa, artesanal. Não é uma coisa fácil, exige o dom da nossa própria vida. Prossegue o Papa, seria mais fácil conter as liberdades e as diferenças com um pouco de astúcia e algumas compensações, salários mínimos e resis e outras coisas do género. Mas esta paz seria superficial e frágil, como aliás nós constatamos. Não o fruto de uma cultura do encontro que a sustente. Volto a sublinhar a negrito o pensamento do Papa. Integrar as realidades diferentes é muito mais difícil e lento, embora seja a garantia de uma paz real e sólida. Esta tem que ser, afinal, a nossa aposta. E o Papa realisticamente continua dizendo, isto não se consegue agrupando só os puros, é que às vezes temos a tentação de purismos, não é? E volto a citar o Papa, porque até mesmo as pessoas que possam ser criticadas pelos seus erros, e nós às vezes temos tanta facilidade em criticar os erros dos outros, mesmo essas pessoas têm algo a oferecer que não se deve perder. Nem consiste numa paz que surja acalmando as reivindicações sociais ou impedindo-as de criar confusão, pois não é um consenso, são palavras do Papa que sublinha em negrito, não é um consenso de escritório, nem uma paz efêmera para uma feliz minoria. Às vezes é mesmo isto que acontece. O que conta, diz o Papa, e sublinho, é gerar processos de encontro, processos que possam construir um povo capaz de recolher as diferenças. E o Papa termina este subcapítulo com uma afirmação que eu acho extraordinária. Ouçam a expressão que ele usa. Armemos, não com armas, percebem? Armemos os nossos filhos com as armas do diálogo. Ensinemos-lhes a boa batalha
do encontro. Às vezes é uma batalha contra o nosso homem velho. Desculpa que eu adiantei aqui, novo subcapítulo. E esta é claramente uma atitude evangélica. O prazer de reconhecer o outro. E examinemos a nossa consciência e perguntemos-nos se temos sempre este prazer em reconhecer o outro, sobretudo quando ele é diferente de nós. E o Papa começa por dizer, a propósito deste subcapítulo, isto implica o hábito de reconhecer ao outro o direito de ser ele próprio e de ser diferente de nós. A partir deste reconhecimento feito cultura, torna-se possível a criação de um pacto social. Estamos a caminho da cultura do encontro. Mas o Papa adverte, sem este reconhecimento surgem maneiras subtis de fazer com que o outro perca todo o seu significado, que é isto que muitas vezes a gente faz, reduzi-lo ao silêncio, se torne irrelevante, fazer com que na sociedade não lhe seja reconhecido qualquer valor. Acho que a gente conhece, até na nossa praça e na nossa política recente da eleição do Presidente da República, tantos destes exageros. Volto a citar o Papa. Quando uma parte da sociedade pretende apropriar-se de tudo aquilo que o mundo oferece, e são estes os absolutismos e são estas as ditaduras, como se os pobres não existissem, virá um momento em que isso terá as suas consequências. As ditaduras, mais tarde ou mais cedo, passam. As tentativas de manipular e de mentir não duram para sempre. E o Papa agora diz, neste sentido, e eu sublinhei a negrito, ignorar a existência e os direitos dos outros provoca mais cedo ou mais tarde alguma forma de violência, muitas vezes inesperada e até mesmo, podemos dizer, inútil ao fim e ao cabo. Os sonhos de liberdade, igualdade e fraternidade, no fundo este trinómio que todos conhecemos bem, podem permanecer no nível de meras formalidades, que é aquilo a que estão reduzidos hoje, efetivamente, porque não são efetivamente para todos. Liberdade, igualdade e fraternidade continua a ser só para alguns. Por conseguinte, digo eu, um pacto social realista e inclusivo deve ser também, como diz o Papa, um pacto cultural que respeite e assuma as diversas visões do mundo, as culturas e os estilos de vida que coexistem na sociedade, que não podem ser anulados de maneira absolutamente nenhuma. E agora recordo este exemplo. Os povos nativos não são contra o progresso, embora a gente muitas vezes lhe queira atribuir essa culpa. Embora tenham uma ideia diferente de progresso, frequentemente até mais humanista que a cultura moderna de nós, povos ditos desenvolvidos. E volto a sublinhar, não é uma cultura orientada para o benefício daqueles que detêm o poder, pois conhecemos tantas destas situações ainda atuais no mundo em que vivemos. Portanto, não é uma cultura orientada para benefício daqueles que detêm o poder, daqueles que precisam de criar uma espécie de paraíso sobre a Terra. Não há para aí tantos a nível da política ou até mesmo a nível dos meios de comunicação social e da economia que nos oferecem tantos paraísos a tantos níveis. Reparem o que diz o Papa. A intolerância e o desprezo perante as culturas populares indígenas
são uma verdadeira forma de violência própria dos especialistas em ética sem bondade que vivem julgando os outros. O Papa não pode ser mais profético do que isto. Este pacto, digo eu, implica também aceitar a possibilidade de ceder algo para o bem comum. Lembram-se que partimos exatamente deste grande desafio que é o bem comum. Ninguém será capaz de possuir toda a verdade, nem satisfazer a totalidade dos seus desejos, porque uma tal pretensão levaria a querer destruir o outro, negando-lhe os seus direitos. E isto, infelizmente, acontece com tanta frequência. A busca de uma falsa tolerância deve dar lugar ao realismo dialogante por parte de quem pensa que deve ser fiel aos seus princípios, mas reconhecendo que o outro também tem o direito de procurar ser fiel aos dele. Muitas vezes as grandes limitações pessoais nossas são exatamente deste tipo. É por isso que o Papa agora sugere um remédio, e que é um remédio naturalmente evangélico. Já o ouvimos muitas vezes falar destas coisas, até quando nos exorta a sermos bondosos, delicados, corteses com os outros. Recuperar a amabilidade é o próximo e quase último subcapítulo que o Papa nos oferece. E agora sublinho, e o pensamento é do Papa, o individualismo consumista provoca muitos abusos. Abusos de quem abusa e, a certa altura, abusos no sentido de violências por quem sofre o abuso. Os outros tornam-se meros obstáculos para a agradável tranquilidade própria dos poderosos, subentende-se, e assim acaba-se por tratá-los como incómodos. Nós hoje somos muitas vezes incómodos para as ideologias dos políticos. E, naturalmente, a agressividade aumenta. Continua o Papa, e sublinhei a negrito, isto acentua-se e atinge níveis exasperantes em períodos de crise, como é o atual. Situações catastróficas, momentos difíceis, quando aflora o espírito, que é tão próprio deste tempo, salve-se quem puder. As vacinas são bem a demonstração disto e a desorientação que por aí vai. Contudo, ainda é possível optar pelo cultivo da amabilidade. É sempre o Papa que está a falar. Há pessoas que o conseguem, tornam-se estrelas no meio da escuridão. E o Papa é o primeiro grande exemplo disto mesmo. Agora o Papa dá um exemplo a partir do Gálatas 5:22, usando uma palavra grega, krestotes, que já explica o que é que significa. Mas vou citar o Papa. São Paulo designa um fruto do Espírito Santo com a palavra grega krestotes, que expressa um estado de ânimo não áspero, e como nós somos ásperos, não rude, e às vezes somos mesmo rudes, duro, mas benigno, suave, que sustenta e conforta. Continua o Papa, a pessoa que possui esta qualidade ajuda os outros para que a sua existência seja mais suportável. Às vezes tantos, sós e abandonados, precisam. Sobretudo quando subcarregados com o peso dos seus problemas, urgências e angústias. O Papa continua a explicar o krestotes e diz, e eu sublinhei a negrito, é um modo de tratar os outros que se manifesta de diferentes formas. Amabilidade no trato, cuidado para não magoar com as palavras ou os gestos, tentativa de aliviar o peso dos outros.
Tudo isto, diz o Papa, supõe dizer palavras de incentivo que reconfortam, consolam, fortalecem, estimulam, em vez de palavras que humilham, angustiam, irritam e desprezam. Olhando para isto, creio que o Papa está a fazer um retrato entre quando e como somos o homem velho de São Paulo ou quando e como somos o homem novo do mesmo São Paulo. E agora, a terminar este capítulo, o Papa deixa uma reflexão e tudo o que vou ler é pensamento integral do Papa para nos dizer o que é que nós podemos fazer se queremos efetivamente construir uma cultura do diálogo e da amizade social. É o último número deste capítulo 6 e diz o seguinte: a amabilidade é uma libertação da crueldade que às vezes penetra nas relações humanas. Infelizmente, tantas vezes somos Caíns. Da ansiedade que não nos deixa pensar nos outros, da urgência distraída que ignora que os outros também têm direito a ser felizes. Hoje, raramente se encontram tempo e energias disponíveis para se demorar a tratar bem os outros. Falta-nos tanto tempo para os outros. Para dizer, como o Papa gosta tanto, e são expressões dele, o pensamento, aliás, é todo dele, com licença, desculpe, obrigado. Acho que com o termos acabado com até amanhã, se Deus quiser, e muitas outras coisas, também nos esquecemos muitas vezes do com licença, do desculpe e do obrigado. Continuo o pensamento do Papa. Contudo, de vez em quando verifica-se o milagre de uma pessoa amável que deixa de lado as suas preocupações e urgências para prestar atenção, oferecer um sorriso, dizer uma palavra de estímulo, possibilitar um espaço de escuta no meio de tanta indiferença. Agora sublinho este longo período em que o Papa diz: este esforço vivido dia a dia é capaz de criar aquela convivência sadia que vence as incompreensões e evita os conflitos. O exercício da amabilidade não é um detalhe insignificante, nem uma atitude superficial ou burguesa, como se calhar se diz destas palavras que há pedaço citamos. E estes são os dois últimos períodos deste texto do Papa. Dado que pressupõe estima e respeito, quando se torna cultura numa sociedade, a tal cultura do encontro, transforma profundamente o estilo de vida, as relações sociais, o modo de debater e confrontar as ideias. E depois de tudo isto, e a concluir, a última frase do Papa neste capítulo é a seguinte: facilita a busca de consensos e abre caminhos onde a exasperação destrói todas as pontes. Vou repetir. Facilita a busca de consensos e abre caminhos onde a exasperação destrói todas as pontes. Até aqui o pensamento do Papa Francisco, quase textualmente mesmo neste último capítulo, ou melhor, subcapítulo, e creio que nos deixa mais uma vez um profundo exame de consciência a avaliar a nossa vida, particularmente neste tempo de pandemia. Acho que voltar a ler este capítulo e tentar acolher dele tantas sugestões do Papa pode ser verdadeiramente
uma grande oportunidade para mudar a nossa vida e para adquirir este estilo de vida novo a que ele se refere e que é, ao fim e ao cabo, a cultura do encontro. Muito obrigado pela vossa paciência em me escutarem. Espero que vos tenha tocado, como a mim, no fundo do coração e nos estimule a pôr em prática aquilo que temos pela frente. Muito obrigado.